expectativas por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo no nosso meio? Amém. Com expectativas para viver os melhores dias que o Senhor já tem preparado para você? Amém. Aleluia. Queria agradecer o pessoal da música. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para essa equipe, gente, por favor. Essa equipe maravilhosa, que ensaiou, que se dedicou para estar aqui, todo mundo uniformizado, no nível excelência, verbo da vida. Pessoal, muito obrigado, viu, pela dedicação de vocês aí. Preparem muito o caminho para a gente, né? E aumenta a responsabilidade, né, gente? Que coisa boa, você pode tomar seu assento. Uma honra poder estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Wakeman, sou pastor auxiliar da Igreja Verbo da Vida lá em Lagoa Santa. Eu e a minha esposa, juntamente com os meus 3 filhos, nós éramos aqui de BH, lá da sede, e fomos, soprados pelo Espírito Santo para estarmos em Lagoa Santa. Então, estou como pastor auxiliar lá, nós temos o Rema lá também, e lá eu estou como diretor, conduzindo aquela escola debaixo da inspiração do Espírito. E agradeço também ao pastor Bruno, que está lá, e falou, já que eu vou para Lagoa Santa, deixa eu mandar alguém de lá para cá. Aí estou eu aqui, mas agradecer ao pastor Bruno, Fabíola também pela oportunidade, pelo convite, a toda a liderança dessa igreja, amém? Aproveitando que nós estamos falando sobre missões, eu queria deixar hoje 2 indicações. Não sei se você sabe, mas a gente do Verbo da Vida ama leitura, amém? Eu queria indicar para você hoje 2 livros que está disponível ali no Verbo Shop, que é a Revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação. Se você não sabe, o apóstolo Paulo, ele tem um papel fundamental na propagação do Evangelho na Europa. Então você pode adquirir esse livreto aqui, você sentou, com 1 horinha você lê. E do T.L. Osborne, Conquistando Almas lá fora, onde os pecadores estão. Então você pode passar no Verbo Shop, adquirir esses livros, amém? Aproveitando que a gente já está falando, de momento missionário, que hoje é um dia de festa, eu fiquei pensando sobre o que ministrar nessa noite, Muitas vezes a gente se pega pensando assim, mas eu não tenho chamado missionário, eu não tenho chamado de evangelista, mas todos nós que recebemos a palavra, nós temos algo da parte do Senhor. O ID é para toda a igreja. Então, se você entende isso, por mais que você não tenha o chamado para ir, você pode manifestar a palavra do Senhor através das suas ofertas, através das suas orações, através do seu incentivo. E pensando sobre o que ministrar, me veio algo da parte do Espírito, e o tema da minha mensagem nessa noite é o poder do Evangelho. Fala para o seu vizinho aí, o poder do Evangelho. Agora você fala com voz de crente, que eu acho que você está com fome. Vai ter lanche depois do culto? Vai? Vai, então agora fala com voz de crente, o poder do Evangelho. Maravilha, abre sua Bíblia lá comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37, e depois nós vamos ler Atos capítulo 6, ok? Quem chegou lá diz amém? Amém. A Bíblia diz, ouvindo ele estas coisas, compugnou-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a Bíblia vai continuar dizendo no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, repita comigo, diariamente.
perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora vai para Atos capítulo 6. Eu quero ler somente com vocês o versículo 7, que é justamente o versículo base, o versículo referência para o Dia Verbo da Vida de Missões desse ano de 2025, que diz o seguinte: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vou repetir: crescia a palavra de Deus. O que crescia? A palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu me peguei pensando a respeito do que tem em comum todas as pessoas que estão em diferentes continentes. Todas as pessoas que moram em determinados continentes, elas têm a oportunidade de receber algo que é inerente à vida cristã, que é a palavra de Deus. Muitas vezes, a gente quer viver um evangelho, mas não considerando a palavra. Você sabia que Deus não quer que você simplesmente tenha um compromisso de vir à igreja, mas que você de fato possa entender o poder que o evangelho tem? Quando nós olhamos para esse texto de Atos, no capítulo 2, a gente vê que Pedro, na sua primeira pregação, porque ele pregou a palavra, 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Agora, eu me peguei pensando, por que muitas vezes as pessoas deixam de conhecer a Deus, sabendo que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida delas? Eu acredito que se você está aqui hoje, é porque a palavra de Deus mudou algo em você. E muita gente está dizendo que a Europa, muita gente está dizendo que a igreja está falida, que a igreja está vivendo os seus últimos dias. De fato, nós estamos vivendo os nossos últimos dias, mas debaixo de um poder, de uma palavra que funciona. E talvez você pode pensar, o que eu tenho a ver com a Europa? O que eu posso fazer para ajudar os missionários que estão na Europa? Quando você sabe o poder do evangelho que você carrega, a sua oração, a sua declaração, a sua oferta, ela é carregada de poder. E ela pode impactar qualquer pessoa em qualquer ambiente que ela estiver. Eu quero que você tenha nessa noite a consciência do poder do evangelho que habita em nós. Uma igreja que recebeu uma porção de autoridade da parte de Deus. Uma igreja que recebeu com autoridade o selo do Espírito Santo. Uma palavra que quando ela é liberada, ela não é uma palavra solta ao vento, mas é um decreto da parte de Deus. Quando um crente que conhece a palavra, quando ele declara. Um crente quando declara a palavra, quando Deus libera uma palavra, é um decreto. Quando o juiz dá um decreto, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o quê? Agora imagina Deus dando autoridade para mim e para você, para declarar, estando no Brasil, como será a realidade na Europa, como será a realidade na África. Ei, existe uma autoridade sobre nós, para que essa palavra possa continuar correndo os quatro cantos. Para muitos o evangelho é fajuto, para muitos isso aqui não funciona, mas é justamente aqui que consta o poder de Deus que pauta a minha vida e que pauta a sua vida. Uma das marcas do evangelho, querido, é que ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Você não é mais o mesmo depois que você ouviu dessa palavra. O evangelho, querido, ele tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa casa e os ambientes no qual eu e você fazemos parte. Mas o evangelho só vai ter poder quando você acolher com mansidão a palavra de Deus. É essa mesma palavra que aponta o seu passado, que diz para você que você já não é mais aquilo que o seu passado diz que você é, mas ela agora potencializa o seu futuro. A Bíblia diz, querido, que em Cristo você já é sarado, você já é curado, você é próspero. Enquanto tem muita gente tentando te lembrar do seu passado, o poder do evangelho está te lembrando do seu futuro e potencializando aquilo que Deus pode fazer através da sua palavra. Você está aqui ou você foi para casa? E quando nós olhamos para o poder do evangelho, eu não consigo pensar a não ser em Jesus,
que era a própria palavra encarnada. Jesus, ele era o próprio poder de Deus em operação na terra, e Jesus incomodava, porque ele era a palavra e ele falava o que ele era a palavra. Então, por onde ele passava, algo acontecia. Jesus, ele era missionário. Você pode repetir comigo, Jesus, ele era missionário. Então, por onde Jesus passava, algo acontecia. Pastor, o que você quer dizer com isso? Aonde a palavra de Deus está em operação, alguma coisa acontece. Jesus, ele era missionário e ele veio cumprir uma missão. Qual era a sua missão? Ele era o quê? O representante do próprio Pai. Ele era a expressão exata de Deus, ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos, porque ele era o próprio Evangelho. Quando eu tenho consciência de que eu tenho a palavra, independente da minha esfera de atuação física, tudo que eu falo inspirado pela palavra e com o selo do Espírito, tem um poder para acontecer conforme o que eu declaro, conforme a palavra. Esse negócio de que, não, eu estou aqui no Santa Mônica e eu não preciso orar. Eu estou aqui no Santa Mônica e eu não preciso ofertar. Se você souber o poder que você carrega, um passo seu já é motivo para o inferno estremecer. Por que Jesus ele era tão temido? Porque por onde ele passava, a morte tinha que dar lugar à vida. Por onde ele passava, a cegueira tinha que dar lugar às vistas, porque ele era o poder ambulante de Deus. Se você diz que você é discípulo de Jesus, você também é como Jesus era. Então tudo que você faz, eu vou te dar oportunidade, tudo que você faz, manifesta o poder de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa, quando uma palavra sai da sua boca carregada de poder e alinhada à palavra, Deus, ele tem parceria com a sua palavra. Quando você abre a sua boca, céus e terras vão ter que se alinhar, porque saiu o poder dunamis da sua boca. A Europa anda fria. A Europa anda distante, a Europa anda perdida, mas existe um povo aqui no Brasil cheio do fervor do Espírito, que está enviando palavras direcionadas, os nossos missionários sendo apoiados pelas suas orações. Deus não quer que você... Posso falar, pastor? Deus não quer que você vá à Europa só para passear. Não estou criticando quem foi, quem vai, quem está de passagem comprada, amém? Mas entenda que se você vai lá, você está indo carregando uma mensagem que tem o poder de transformar a vida de alguém. Enquanto você está ali, querido, você está representando o reino. Essa consciência do poder que nós carregamos, essa consciência da palavra de Deus que nós temos no nosso DNA, é a consciência que precisa permear a minha vida e a sua vida todos os dias. Deus não quer que eu e você sejamos crentes que simplesmente vêm cumprir uma escala, mas que anda consciente do poder que carrega, da palavra que carrega. Jesus, ele era um missionário. Jesus, ele veio para poder libertar, ele veio para poder curar, ele veio para trazer restauração, porque o povo estava debaixo da lei. E ninguém tinha condição de cumprir toda a lei, porque a lei era árdua, a lei era pesada. Mas Jesus veio trazer uma palavra para acabar com aquilo que era pesado, para dizer, existe um novo jeito de viver, existe uma nova forma de viver, e essa nova forma de viver é através da palavra. Eu quero exaltar a palavra nessa noite, porque tem muita gente querendo viver o poder de Deus, mas fora da palavra. Mas o poder está ligado intrinsecamente à palavra. Quer viver as bênçãos de Deus? Quem quer viver as bênçãos? Quem quer viver níveis mais profundos? Por favor, se dedique à palavra, porque o poder está na palavra e Ele é a palavra. É a própria palavra de Deus. O evangelho está muito pesado para muita gente, porque tem muita gente querendo pegar o que não está na palavra e embutir numa vida cristã.
Mas quando a gente se dedica em alinhar a nossa vida à palavra, você vai ver o mover do Espírito, você vai ver as coisas cooperando, você vai ver rios sendo abertos, portas sendo abertas, porque quando um crente está alinhado à palavra, meu querido, o céu se abre, tudo coopera, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós exaltamos a palavra, por quê? Porque é a palavra que transforma. Porque é a palavra que liberta, porque é a palavra, querido, que vai fazer com que eu e você deixemos um velho homem para viver agora uma nova vida, conforme uma nova criatura. O poder do Evangelho. Agora, o que acho interessante em Jesus é que Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele escolheu 12 para andar com ele. E esses 12, além de andar com ele, puderam ver na prática a palavra em operação. Só que agora chega o momento de Jesus voltar para o Pai, e o primeiro texto que nós lemos, a partir de Atos capítulo 2, mostra justamente o momento em que a palavra física não estava, mas algo no Espírito já estava acontecendo. Espera aí, se o percussor da palavra não está mais aqui, mas ele tinha 12 apóstolos que estavam pregando o que ele mesmo ensinou, como que em uma pregação 3.000 pessoas se renderam a Cristo? Porque tinha poder no que os discípulos diziam. Uma coisa é a pessoa estar, fazer, acontecer e os discípulos olharem e saber como fazer. Outra coisa é o percussor não estar, os discípulos estarem ali, mas não ter resultado naquilo que se fazia quando tinha o percussor. Só que agora Jesus foi embora. Agora não era mais Jesus encarnado, agora era o próprio Cristo habitando dentro deles. Agora era o próprio poder de Deus, não mais em carne, mas agora habitando no Espírito. Satanás queria parar Jesus, porque parando Jesus parava o Evangelho. Só, queridos, deixa eu te contar uma coisa, quando Jesus vai para o Pai, Atos capítulo 1 vai dizer que viria sobre eles o poder do Espírito. Ou seja, Satanás tentou parar um, mas não conseguiu parar um, porque através de um muitos foram alcançados. Por que a pregação de Pedro surtiu tanto efeito? Porque Pedro sabia que aquele que ele estava seguindo tinha o poder suficiente para não estar em carne, mas em espírito fazer as mesmas obras. Como que um cara que seguiu Jesus e Jesus não estando aqui, pregou uma única vez e 3.000 vidas se renderam? Só que aí agora a gente começa a olhar os próximos capítulos de Atos, e a gente agora vê em Atos capítulo 6, que a igreja estava crescendo. A igreja estava aumentando. E aí os apóstolos falaram, olha, a gente não pode parar o nosso momento de ensinar a palavra para poder cuidar dos necessitados. E aí que surge a necessidade daquele departamento tão abençoado chamado diaconato. Cadê o pessoal do diaconato aí? Os diaconatos, tudo aí, ó. Por quê? Porque entendeu-se a necessidade. O poder do Evangelho não pode parar de ser propagado. Não que servir fosse menos importante do que ensinar, mas enquanto a gente ensina, o povo serve e a igreja cresce. Amém. Que poder no Evangelho é esse, queridos? Que Jesus não está, mas que ele continua operando milagres como se ele estivesse fisicamente no meio de nós. É esse o impacto que eu quero trazer para você nessa noite, de que o mesmo Evangelho que foi pregado há 2.000 anos atrás, ele continua surtindo o mesmo efeito, só vai depender da maneira como você reconhece o poder que opera através da palavra. Quando eu compreendo o poder do Evangelho, toda oportunidade, ela é válida. Quando eu reconheço o poder do Evangelho, toda oportunidade, ela é válida. A gente precisa se lembrar que Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas novas. Eu não vou na Europa, mas eu posso contribuir para quem está lá me mande boas notícias de que aquilo que eu estou apoiando aqui está surtindo efeito lá. A gente não precisa estar lá. Não precisamos estar lá, fisicamente. Mas você sabia que você é um ser espiritual? Quem sabe disso? Amém. E que no reino do Espírito as suas orações são conhecidas, o mover do Espírito através de você é conhecido, e que espiritualmente você contribui para que o Evangelho possa surtir efeito lá na Europa. Amém. Agora,
A palavra que carregamos, ela tem poder, mas do que adianta ela ser poderosa se não temos a consciência do que carregamos? Quando eu tenho consciência do que eu carrego, o meu comportamento é diferente. Quando a igreja entende o poder que ela tem em Cristo Jesus, o seu comportamento é diferente, Carlos. Nós não somos uma igreja que milita, nós não somos uma igreja que anda sofrendo, nós não somos uma igreja que está preocupada se vamos ter templos cheios, cultos cheios ou não. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos a quem nós adoramos, nós sabemos qual é o poder que opera através da fonte. Então a gente não tem que andar preocupado, não tem que andar temeroso, não tem que andar, meu Deus, mas a gasolina vai subir, o preço do negócio vai subir, querido. No reino de Deus nós não temos falta de nada. Se eu sei de onde eu venho, o meu comportamento, querido, não pode ser determinado pelas coisas aqui de baixo. Espera aí, eu estou carregando o próprio poder de Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos. Eu não estou carregando qualquer coisa dentro de mim não, meu irmão. Eu não estou carregando qualquer coisa. Por que muitas vezes você sofre pressões? Por que muitas vezes o seu adversário tenta se levantar? Porque ele sabe que o poder que você carrega é o poder que já determinou que ele é um fracassado. Deixa eu falar do lado de cá, que estão mais animados. Quando você acorda pela manhã, Satanás ele tem que mudar de bairro. Porque quando ele vê um crente cheio da unção, cheio da palavra, cheio do poder, se levantando, se movendo, ele diz, aqui eu não posso mais, porque chegou o Vitor, aqui eu não posso mais, porque Fabiola chegou, aqui eu não posso mais, porque quando o Eugênio diz a palavra, eu não posso ir contra a palavra. O problema, meu Deus, você de boca aberta é um problema para o inferno. O diabo está lascado. Esse negócio de que eu não vou declarar a palavra, eu não vou cantar a palavra, eu não vou falar em mais nada, mas que você fale a palavra, declare a palavra, porque o que sai da sua boca sai carregada de poder. Para que esse negócio de ha? Para que esse negócio de ficar declarando a palavra? Você quer que eu declare o quê? As notícias do jornal? Se eu sei que na palavra tem o poder, eu vou declarar daquilo que o Senhor já conquistou para mim, já me deu de graça. Me deu o seu nome, me deu a sua palavra, me deu o seu espírito e eu não vou falar a palavra? É por isso que o inimigo tenta coagir eu e você. É por isso que o inimigo tenta dizer, para de investir nesse negócio. Porque ele sabe que quando você decide avançar, ele pode tentar, mas não vai conseguir parar você. Nós não somos uma igreja, querido, que anda preocupado com aquilo que o mundo está dizendo. Porque nós sabemos aonde é a nossa terra, nós sabemos quem é o nosso Pai, nós sabemos qual é o nosso manual de vida. Ah, mas vocês são tudo crente meio assim, né? Se compromete o poder, querido, compromete a atuação do meu Pai aqui na terra. Essa consciência, irmãos, que eu preciso todos os dias acordar e saber que ela me foi dada. Jesus, ele disse lá em Mateus 28:18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele vai continuar dizendo, ide. Ele não está te perguntando se você quer ir. Vai quando der vontade. Ele está dizendo, ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, se eu não tenho a capacidade de guardar a palavra para mim e desfrutar do poder dela, como é que eu vou ensinar o outro a desfrutar de uma coisa que nem eu conheço? Ah, mas eu não sou bom do microfone, eu não sou bom de cantar, mas se você é bom em viver a palavra, já é o suficiente.
Porque se você viver a palavra, você vai ser o que o apóstolo Paulo diz, cartas vivas. É o seu comportamento, é a sua conduta, é a sua forma de tratar as pessoas que vai mostrar que você é diferente. Obrigado. Nos foi dada a autoridade. É essa autoridade que a gente precisa ter a consciência, para que quando algo que a palavra não concorde se manifestar, você coloque em prática o que a palavra diz que você pode. Quando a doença manifesta, o que você faz? Você senta lá do lado do doente, coitado, vem cá. Qual que é o seu posicionamento? Deus está chamando pessoas para concordarem com a sua palavra. A Bíblia fala que nós somos cooperadores. Como que eu coopero? Se eu tenho poder habitando dentro de mim, se eu tenho a palavra dele, quando algo que Deus não aprova se manifesta, que eu coopere com Deus sendo o que ele é aqui na terra. Aí agora aparece doença e a gente quer simplesmente abraçar o doente e concordar com ele. Que evangelho é esse que a gente não está tomando posse dele e usufruindo dele para que vidas possam ser alcançadas e serem reescritas pela palavra de Deus que funciona? Você está aqui ou você foi para casa? É essa autoridade, irmãos, que a gente precisa todos os dias usufruir. Nós somos financiadores dessa palavra. Nós somos cooperadores para que ela funcione. Tem tanta gente desacreditada do Evangelho, que quando encontra um crente que vive a palavra, a pessoa fala, opa! O caldo engrossou um pouquinho para o nosso lado nessa noite. Mas é só para dizer para você, queridos, que ainda é possível viver um Evangelho genuíno. Ainda é possível manifestar o poder de Deus. Ainda é possível, no dia 17 de agosto de 2025, manifestar o poder do Evangelho pleno, genuíno, imaculado. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quanto mais você investe em conhecer a palavra, mais impacto a palavra terá em você e mais transformação terá através da sua vida. E por onde você passar, é esvaziando o inferno e enchendo o céu. Esvaziando o inferno com sofismas, é chamando pessoas para viver um tempo de salvação e promovendo eles a uma eternidade que será, querido, desfrutada por mim e por você logo logo. Não sabemos a hora. Mas enquanto não chega a hora, o que nós vamos fazer? Nós vamos viver o céu na terra carregando a palavra. Exaltar a palavra, querido, é saber que no meio de tantas opiniões, no meio de tantos influenciadores, a gente ainda decide ficar com a palavra. Tem tanta gente surgindo, Pedro, com tantas coisas. E eu não quero ser crítico aqui disso. Tem tanta gente nos influenciando com tantas coisas. Mas que tal sermos influenciados pela palavra? Você pode ouvir a todos, mas qual deles terá o poder de influenciar a sua vida? O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Eu fico imaginando a gente andando e falando da palavra e uma bomba atômica saindo da nossa boca enquanto a gente declara a palavra. É uma pessoa que está doente, a gente declara cura e a palavra de Deus entrando em operação. Ô irmãos, eu estou bem agitado hoje, glória. Para chacoalhar você, para você entender que o Evangelho é o poder de Deus. Tem tantas fórmulas aí no mundo para se viver uma vida poderosa, mas se não tem Deus, não tem o poder genuíno da parte dele. É o poder de Deus, Rafa. Cadê as pessoas que foram vocacionadas para pregar nas ruas? O poder que a igreja precisa manifestar, muitas vezes vai ser o poder aqui dentro. Só que tem muita gente que não está aqui dentro, que precisa saber que o que acontece aqui também pode acontecer lá fora.
Um tempo de explosão, de crentes genuínos, que não tem do que se envergonhar. Não é tempo de você ser crente 007, você está aqui, mas não está aqui. Porque tem muita gente deixando de ser alcançada, porque a gente está andando com vergonha do Evangelho. Mas chegou o tempo de uma igreja imaculada se levantar, declarando o poder da palavra de Deus. Esse é o tempo onde o bastão de fato está nas nossas mãos, para fazermos aquilo que os discípulos faziam, das pessoas chegarem aqui, e nós temos tempo de comunhão, do partilhar do pão, do partilhar dos bens, e a igreja ia crescendo. Porque quando pensamos como igreja, não é só o pastor que cresce, não é só a esposa do pastor que cresce, é a igreja que cresce. Porque existe um poder na comunhão. O próprio salmista diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mas como que o poder do Evangelho vai poder ser visto na Europa, na África, no restante do bairro Santa Mônica, na vizinhança? Como crerão se não há quem pregue? Porque se você sabe o poder que você carrega, você não vai querer ficar com ele só para você não. Sabe aquela boa notícia que você quer contar para todo mundo? Sabe aquela coisa que você fala assim: meu Deus, quando eu contar, fulano de tal vai celebrar, vai pular de alegria. Assim tem que ser você, quando você vai anunciar boas novas. Quando você sair daqui sabendo que o evangelho que você prega não pode te dar retorno nenhum. Porque a gente só quer falar de coisa boa quando a gente tem retorno. Estreitou de novo. Mas se nós recebemos o evangelho de graça, por que cobrar retorno de uma coisa que não fomos nós quem pagamos o preço por ela? Como crerão se não há quem pregue? Então você é o melhor outdoor do céu, nesse bairro e em qualquer outro lugar. Lá vai lá passando um crente cheio do poder de Deus. Lá vai lá uma mulher que ora, que Deus revela os mistérios. Ó, eu gosto de gente assim, ó, que já pega para si. Porque, queridos, tem pérolas divinas que não vão ser encontradas no raso com Deus. Você vai ter que ir no nível mais profundo, mas quanto mais profundo, mais intimidade, quanto mais intimidade, mais poder, quanto mais poder, querido, você vai fazer o evangelho ser expandido. É a palavra de Deus, não é o jornal de amanhã, não é a notícia de ontem, é a palavra que funcionou, querido, lá em Gênesis e que continua funcionando até hoje. Meu Deus, nós exaltamos a palavra. Porque a palavra é a palavra em qualquer lugar, em qualquer continente. É o mesmo Cristo que pagou o preço que eu aceitei, que você aceitou, que um europeu vai aceitar, que um africano vai aceitar. É esse o Cristo que nós exaltamos nessa noite. Não é uma noite de pesar para você, mas é uma noite para te lembrar, existe uma palavra que ainda funciona. Ainda que o homem não cumpra a sua palavra, Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, está falado. Deixa eu sair do que eu estou falando e vou fluir. Por que você está esperando retorno de pessoas que firmaram compromissos com você e você desanimou da palavra? Porque homens disseram algumas coisas e ainda não cumpriram. Deus não quer que você desanime por falta de palavra, porque se for por falta de palavra, você tem 60 e tantos livros para ler. Não estou dizendo que você não pode confiar no homem, mas tem muita gente confiando uma vida cristã, falando palavras com homens que não selam compromisso, mas não dão primazia e consultar a palavra. Você quer ter uma vida cristã de sucesso? Primeiro começa na palavra. Lâmpada para os meus pés. Então, antes de firmar qualquer coisa, coloque a palavra primeiro, que ela vai iluminar o seu caminho para você saber como fazer.
Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer: quando vocês ouviram e creram na pregação da palavra, o evangelho que os salvou. Quem que foi salvo pela palavra? E como você se sente sabendo que tem gente que ainda não foi salva e que você é o percussor da salvação delas? Precisa haver em nós esse senso de: eu ainda tenho algo a fazer, eu ainda tenho alguém para alcançar. Porque a pregação é sua, mas o convencer é do Espírito. Ah, mas a pessoa não converte, a pessoa não aceita, continua fazendo a sua parte, que o Espírito Santo sabe de todas as coisas. E aí ele vai continuar dizendo: vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Talvez você alcance uma pessoa aqui que vai lá para a Europa. A nossa mente pensa de forma micro, Deus pensa de forma macro. Quando você trabalha cooperando com Ele, Ele sabe como vai fazer, Ele sabe como vai operar. Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Por que em todos esses textos eles estão dizendo: pregue o evangelho? Não pregue a sua opinião, não pregue a sua vontade, não pregue a sua necessidade, pregue o evangelho. É porque é o evangelho que tem o poder de fazer o que a minha palavra às vezes não tem. É o evangelho que tem o poder, querido, de fazer o muçulmano se converter. Por quê? Porque quando as Sagradas Escrituras é ensinada, o dono da palavra se respalda, se responsabiliza de fazer o que ele está dizendo nela. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê, até para você desfrutar do poder do evangelho, você precisa ter fé para crer que o que é ensinado tem poder para acontecer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você quer ser portador de quê? De boas notícias? Não se acostume em estar em um culto onde você sabe que o mesmo livro vai ser lido várias vezes. Não se acostume em vir para um ambiente como esse e achar que nada vai acontecer, porque aonde o Espírito Santo está, algo sempre acontece. Eu fico pensando, Deus criando o mundo e dizendo a palavra, e o Espírito pegando a palavra e fazendo as coisas acontecerem. Assim sou eu e você. A gente está pensando pequeno demais diante de um Deus que fez grandes coisas. O apóstolo Paulo fala que nós temos a vida de Deus, mas nós também temos a mente de Cristo. Para te tirar dessa caixinha, para te dizer que tem muita coisa acontecendo pelo mundo afora, e que você pode ser participante do que Deus deseja fazer. E eu quero finalizar dizendo para você que aquilo que você faz mediante a palavra, Deus vai selar para fazer acontecer. Nesses últimos tempos eu tenho ministrado muito sobre compreendermos a nossa autoridade em Deus, compreendermos o poder que o Evangelho tem, primeiro na minha vida e o que ele pode fazer na vida do outro. Os apóstolos pregaram o Evangelho, 3.000 pessoas se renderam. O que mudou de lá para cá? Mudou a estação, mudou o país, enfim. Mas o que de fato trouxe a transformação não foi o ambiente, mas foi o que era liberado pelos apóstolos enquanto eles pregavam. A mesma palavra que eles pregavam é a mesma palavra que você tem no seu celular, é a mesma palavra que está aí agora no seu colo, que é a sua Bíblia. Eu queria ler o último texto, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Não precisa abrir não, o escritor diz:
Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Aqui nós temos duas qualificações para a palavra. Ela é viva. Se algo está vivo, é porque está funcionando. Ele não está dizendo, a conjugação do verbo não é no passado e não é no futuro, é no presente. A palavra de Deus é viva. Ou seja, se você precisa dela agora, ela tem o poder de vivificar o que está morto. A palavra de Deus é viva. E aí vai chegar dia 18 de agosto, a palavra vai continuar sendo viva. Até que a própria palavra volte nos ares para nos buscar, ela vai continuar sendo viva. Só que além de viva, ela vai continuar sendo eficaz. Espera aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, uma palavra que é viva e que ainda é eficaz, ou seja, tudo que a palavra de Deus diz, ela vai obter resultado, porque ela tem eficácia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E aí o texto vai terminar dizendo que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. E eu quero finalizar com isso. Quando eu tenho consciência do poder que a palavra opera em mim, e o que ela pode fazer através de mim, eu começo a colocar para fora o que já aconteceu por dentro. Ou seja, se ela tem o poder de dividir, de trazer clareza, de trazer o que estava morto à vida, daquilo que não estava tendo resultado e agora ter resultado, e você começa agora a observar isso, você fala assim, eu fui transformado por uma palavra, que é viva e eficaz, e eu não posso ficar com ela só para mim. Essa consciência do nosso homem espiritual, muda tudo na sua vida. Por que nós priorizamos tanto o ensino da palavra, Lídia? Por quê? Porque nós te damos conhecimento, para no momento certo você usar o que você se submeteu a aprender. O que nós aprendemos? Que o poder que nós carregamos, ele tem a capacidade de mudar qualquer ambiente, ainda que não seja no espaço físico onde eu estou. Se você declara a palavra com autoridade, sabendo quem você é, se prepare que você vai ter resultados, porque a palavra é viva e a palavra é eficaz. Não é tempo de baixarmos a guarda, ficar sentado no banco por muito tempo. Toma cuidado. Eu não vou me envolver na igreja, porque a igreja toma tempo. Mas quer viver consciente da eternidade sem servir ao Rei. Quando você sabe o lugar que te espera, meu querido, você vai trabalhar em tempo e fora de tempo. Deus não quer que você ande como aquelas 5 noivas imprudentes, sem óleo nenhum. Queremos do mover, queremos do poder, mas não queremos nos entregar ao dono do poder. Queremos as bênçãos, mas não nos relacionamos com o dono da bênção. Queremos o poder da palavra, mas não queremos viver o que a palavra diz. A conta não fecha. Mas a própria Bíblia diz que nós nem sabemos a hora que Ele vai vir, mas que Ele nos encontra em um lugar de fidelidade, sabendo que fomos bons mensageiros de uma palavra que foi Ele quem nos concedeu. Tem muita gente pagando um preço muito alto, tem muita gente que abre mão da sua vida, para responder um chamado divino em outro lugar. Mas não adianta dizer que você ama a palavra, se você não coopera para que o evangelho corra mais velozmente. O Senhor está levantando pessoas nesses dias. Ramandagas. Robroso comando robroche querebra bababas.
Eu declaro o poder do Evangelho sendo manifesto na sua vida nessa noite. Eu declaro que os seus olhos brilharão novamente. Eu declaro que o teu espírito vai se agitar novamente para você entender que o jogo ainda não acabou para você. Eu declaro que essa palavra ministrada pelo Espírito está te chacoalhando. Eu declaro que você viverá um tempo de novas experiências, de que você não se acostumará com a paisagem, de que você não vai ficar acostumado a simplesmente ficar sentado. Existe algo da parte de Deus confiada a você, existe um chamado de Deus pulsando dentro de você, e eu chamo a existência, eu chamo a vida, aquilo que o Senhor confiou a você. Esse poder, quando começa em você, ele será como uma represa que vai transbordar, e vai transbordar, e vai transbordar, e você vai se ver fazendo coisas maiores, coisas grandiosas, não pelo seu conhecimento, mas pelo poder do Evangelho que você representa. Perca a sua reputação, mas não envergonhe o Evangelho. Se coloque de pé no seu lugar. Eu queria que você levantasse as suas mãos e rendesse graças a esse Deus. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, e eu chamo a vida tudo aquilo que porventura está parado. Tempo, verbo Santa Mônica, de abrir a boca e declarar o que se deseja ver. Tempo de abrir os lábios e entender que o dono da obra ainda está vivo. Onde estão os cooperadores? Onde estão os cooperadores? Deus tem pressa, segura um pouquinho para mim. Deus está com pressas para fazer coisas novas. Deus está com pressa para fazer coisas novas nesta igreja. Deus está com pressa de te usar nessa igreja. Deus está desejoso por expandir e fazer coisas novas. Remandar abraço. Segura. Porque vocês estão olhando e esperando acontecer. Deus está chamando homens e mulheres com visão de Abraão para esse tempo. Porque Deus está com pressa em fazer coisas novas neste lugar. Coisas que os olhos naturais não vão conseguir compreender. Porque recurso não é problema para Deus. Problema em expansão não é... O problema não é expansão para Deus. Poder divino não é problema para Deus. Você pode orar em outras línguas. Discirna no Espírito que o Senhor deseja de você nessa noite. Reconheça no Espírito que o Senhor deseja de você nessa noite. Abra os seus olhos espirituais para você ver o que o Senhor deseja fazer através do verbo Santa Mônica. Ei, é tempo de crescimento da palavra.
É tempo de crescimento da unção do Espírito. É tempo de crescer tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. Oh, remamandorobababás. Eu declaro o poder de Deus te envolvendo. Eu declaro o poder de Deus te chacoalhando. Eu declaro o poder de Deus estremecendo. Eu declaro você andando sobre as águas. Tempo de crescimento. Tempo de crescimento. Ei, calabandalarabababá. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém. Deus é bom, amém. Estenda suas mãos, estenda suas mãos, estenda suas mãos. Obrigado. Aleluia. Ainda dá tempo de ser tocado por essa unção. Há uma unção poderosa de expansão, crescimento. Hoje pela manhã o Senhor falou a mesma coisa e eu quero trazer essa nota de novo para você, porque está em linha com aquilo que Deus quer. Deus vai nos lançar nesses dias como um bom arqueiro. Ele sabe onde Ele vai te lançar. Que você esteja alinhado para ser uma boa flecha, para não lhe faltar o fogo, para que você vá e cumpra o propósito da sua vida. Essa região depende disso, querido. Essa palavra não vai ficar parada. Ela continua em movimento através da minha vida e da sua. Agora fala comigo assim: não me falta unção, poder, recursos para viver tudo que Deus já falou que eu vou viver. Fernanda, você vai curar pessoas por meio da palavra. Há poder na sua vida para isso. Não tema abrir a sua boca lá onde você estiver. Deus vai te colocar em cenários de incredulidade, de zombaria a palavra, e você vai ser luz lá. Oh, aleluia. Quem crê comigo que o poder de Deus vai continuar operando na sua vida? Como que encerra um culto desse, irmão? Você pode ficar à vontade. Eu vou te dar só 2 recados. Aleluia. Tá rolando uma cantina aqui. Dê uma empada, R$10. Abençoa o Ministério Infantil lá. Eu queria, antes de encerrar, honrar a vida de Julian, Rafaela. Muito obrigado por todo o suporte que vocês nos dão, pela bênção que vocês são nas nossas vidas. Queria honrar minha esposa, Joelma. Dá um tchauzinho pro pessoal aí. Bênção demais. Tudo isso hoje tem sido possível graças ao apoio dessas pessoas. E estamos com vagas abertas para você que quer trabalhar no social, para você que se vê ajudando pessoas de alguma forma, nos procure. Você já recebeu combustível suficiente para isso hoje, amém? Nós vamos avançar. Sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amo vocês. Vamos louvar o Senhor. Aleluia.